Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou dar uma dica para vocês, o passo a passo de como emassar a parede com massa corrida, beleza? Bom pessoal, a primeira coisa que você tem que ter é a desempoladeira, a lisa, desempoladeira de aço lisa e também uma espátula, correto? Agora vamos lá. Para dar início, a primeira coisa que você tem que fazer na parede, a parede nova, o que você tem que fazer? Você tem que limpar ela. Você vai passar nela. Porque sempre, pessoal, quando fica a parede nova, sempre vai fica aqueles grãozinhos de areia, mesmo ela nova, bem acabada, fica os grãozinhos de areia nela. Também aí você tem que pegar um papel, você pode pegar um papelão mesmo, ou um papel de cimento, a espátula e começar a limpar ela. Primeira coisa que vamos fazer, vamos limpar ela. Você tirou aqueles resquinhos mais, aí você vem com um papelão, ó, e passa aqui. Papelão ou saco de cimento, esse papel de cimento, beleza? Aqui você tira tudo. Por que, pessoal? Porque quando aqueles grãozinhos de areia fica na parede, por que, pessoal? Você tem que passar o papelão. Porque quando fica aqueles grãozinhos de areia, o seu acabamento da massa, ela não vai ficar bom. Não vai ficar um acabamento lisinho para você voltar com a lixa, beleza? Então, passou o papel, o que vamos fazer agora? Vamos começar com a massa corrida. Você pega a massa corrida, coloca em um caixote. Aí, ó. Agora nós vamos começar a aplicar ela. Bom, pessoal, vamos dar início. Só você que nunca fez, eu sei que é para quem nunca fez, você vai fazer aqui, ó. Você colocou, não coloca muito na espaladeira, não. Desse tanto assim, dessa forma é o suficiente. E você sempre começa de baixo para cima, beleza? Aqui, ó, você vai começar de baixo para cima. Começa de baixo para cima. Você passou, como passou ela assim a primeira vez. Aí, você vai. Não passa a vida mais assim não, pessoal. Você passa ela sempre mais assim, ó. Sempre mais deitadinho assim, ó. E controlando a força da mão. Que é para a massa ficar igual. Para que a massa corrida não fique ondulada. Que a massa ficando ondulada, quando você pintar a luz, ligar a luz, aí vai mostrar as ondulações. Então você passando controlar a mão, sem força. Aí você vai controlando ela aqui, ó. Você vai passando e olhando como está ficando a camada de massa. Você dá na primeira mão, você espera dar uma puxadinha. Aí quando você vir com a segunda mão, aí na segunda mão você já deixa ela praticamente perfeita para lixar. E deixa ela no nível certo, uma camada com a outra. Para ela, como eu disse, para ela que não fique uma parte com a ondulação. Aí, ó. Passa assim, aí você vai olhando. Colocou a massa, vem. Nossa, igual eu disse para você, não vai com ela assim não, ó. Se for com ela assim, ela rapa muito a massa. Você vai com ela sempre assim, ó. Mais assim, aí você vai controlando a força na despladeira para que ela não fique, igual eu disse, ondulação na massa. Beleza? Então é dessa forma aqui, muito simples e fácil. Você pode fazer aí no seu estabelecimento, você que vai fazer a pintura, você mesmo pode fazer. Então, essa é a primeira dica. Na hora que eu vim com uma segunda demão, eu mostro para vocês mais um pouco. Valeu? Então vocês acompanham aí. Outra dica importante, pessoal, quando você estiver fazendo a sua massa aí, você não faça isso. Muitas vezes já vi gente coloca muita massa assim, ó. Coloca um bolão de massa fora na parede, para depois ir espalhando para baixo e para cima. Não faça isso porque eu não indico isso. Não é correto. Faça igual eu dei a dica aqui, comece sempre de baixo para cima. Por quê? Porque quando você coloca esse bolo de massa aqui, fora na parede, para depois ir espalhar para baixo para cima, o que vai acontecer? Vai acontecer que onde você colocou aqui aquela quantidade de massa,
no fundo ela seca. E quando você chegou lá no fundo, aquela que secou, você não vai ter como espalhar ela. Então ela vai ficar uma ondulação na parede. Com certeza vai ficar. Aí quando você for lixar, às vezes você não tira o suficiente daquela quantidade de massa que ficou no centro você colocou. O que vai acontecer? Quando você pintar a sua parede, você não vai ver quando ela está lixada, mas quando você pintar, quando você acender a luz, você vai ver essa diferença, essa ondulação na parede, correto? Então nunca faça isso, nunca que faça, coloca uma quantidade de massa na parede para você espalhar ela tanto para baixo, tanto para cima, correto? Faça sempre de baixo para cima, você vai levando, você levando ela de baixo para cima, você vai fazer a camada de massa por igual, de baixo até em cima. Aí sua parede vai ficar perfeita, correto? Então valeu, isso é mais uma dica e vocês acompanham aí. Aí pessoal, como vocês podem ver aqui onde eu coloquei aquele bolo de massa, para mostrar para vocês que não é bom, correto você colocar um volume grande de massa num local só, que ela pode ficar mais grossa no local aí, ó. Como vocês podem ver aqui onde eu coloquei, ó, tá mais branquinha porque tá mais grossa. Aqui tá um dia fresco, ficou pouco, mas se tiver num dia quente, aí ele ia engrossar mais, não teria como você espalhar a massa e ia ficar uma lombada aqui, entendeu? Então sempre que eu digo, nunca que coloca quantidade grande de massa no decorrer da parede para espalhar para baixo e para cima, senão pode acontecer isso. Aí a sua parede não vai ficar 100% certinha, beleza? Bom pessoal, depois você passou e deu uma puxadinha na massa, qual que vamos fazer agora? Voltamos com a segunda mão. E a segunda mão, pessoal, é a mesma coisa que eu falei, sempre começando de baixo para cima. Olha, dessa forma. Você passou, você vai controlando a espessura da massa aí, ó. Você vê, vai ficando, o acabamento vai ficando perfeito, vai ficar no jeito para você vir com a lixa. Você passou aqui, ó, vai passando. Quando ficar assim, pessoal, ficar uma marquinha da despadeira, você vem de leve aqui, ó, de levinho e passa. Aí vai ficar lisinha no ponto para você lixar, bem lisinha mesmo. Certo, vai ficar algumas marcas da despadeira, mas é normal. Aí você vem com a lixa depois e deixa a sua parede perfeita, beleza? Aí vou dar continuidade aqui, depois eu volto mostrando para você, mas como eu disse, sempre de baixo para cima, muito simples, fácil. Vocês seguem a dica e vocês vão amassar a sua parede, valeu? Aí pessoal, sempre vai ficar umas marquinhas. Como eu falei, você vem aqui devagarzinho, ó. Devagarzinho. De leve, que aí você tira as marcas da desempoladeira. Aí vai ficar lisinha, lisinha. Fica bem fácil para você lixar. Não vai dar problema nenhum você lixar. Beleza? Põe aí, pessoal. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Como emassar passo a passo. Agora, como você já deu a primeira e a segunda mão na parte de baixo, aí você vai partir para a parte de cima. Uma dica importante também, pessoal, na parte de cima, quando você dá a segunda mão, você deixa uns 10 centímetros abaixo da primeira mão que você deu. Por quê? Porque quando você for dar a parte de cima, essa parte aqui não fica mais grossa que a de baixo. Porque se já tem duas mãos e você dá mais duas mãos em cima, aí vai ficar com 4 mãos. Então você deixa sempre a segunda mão, você deixa só a primeira mão aqui, uns 10 centímetros. Para quando você vir para a parte de cima, não
a parte de baixo não ficar mais grossa do que a emenda. A emenda da segunda mão, da parte de baixo não ficar mais grossa, beleza? Tenha esse cuidado, que é para a emenda não ficar mais grossa. E a emenda ficando mais grossa, como eu disse para vocês, na lixa é difícil você tirar. E quando você pintar, quando você acender a luz, vai ver esta irregularidade, beleza? Então, pessoal, essa foi a dica. Não esqueça do like, que o like é muito importante. Comenta aí, seu comentário também é importante para crescer o canal. Você que não é inscrito, inscreve aí para ajudar o canal a crescer. Se for possível, compartilhe o vídeo, beleza? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e tamo junto.